O presidente Lula deve enviar na próxima semana ao Congresso um projeto para regulamentar plataformas digitais com foco na proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. Isso, pelo menos, é o que alega o presidente. A proposta, discutida ontem com ministros no Planalto, será complementar aos textos já em tramitação, como o PL 2630 de 2020, tão citado também pela oposição como o PL da censura. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o objetivo é coibir crimes como... se eu falar a palavra aqui, o YouTube pode até restringir o vídeo, mas abuso de criança, tráfico de criança, fraudes e golpes online. O texto também prevê responsabilidades para Big Techs como Facebook, Instagram e X. A gente tem aqui o presidente brasileiro, temos o vídeo falando mais cedo, ele também citou o presidente, não cita por nome no vídeo, mas se refere a Trump. Se a gente tem o presidente falando mais cedo a respeito do assunto, a gente pode conferir o vídeo. Ele disse que não vai aceitar que o Brasil possa regular as big techs dele, as plataformas digitais, e nós vamos regular, porque quem está atuando no Brasil tem que cumprir a legislação brasileira e não outra legislação. E acabamos de fazer essa discussão agora, lá em cima na minha sala, e vamos mandar um projeto para o Congresso Nacional, assim que a gente conversar com os outros setores da sociedade. Só tem um jeito de uma empresa não querer ser regulada aqui no Brasil, ela não está no Brasil. Mas se estiver no Brasil, vai ter que ser regulada. Bom, essa foi a fala então do presidente brasileiro, claro, um assunto que divide opiniões em um país que tem o próprio debate sobre estabilidade institucional e liberdade de expressão em meio à crise diplomática. Agora, se a gente fala de uma tensão que trata das empresas, essa é a tensão mesmo envolvendo forças armadas, agora indo para o leste da Ásia. Os Estados Unidos enviaram os destroyers USS Higgins e USS Cincinnati para perto do Recife de Scarborough, no Mar das Filipinas Ocidental, também chamado Mar do Sul da China. Essa é uma região em disputa internacional, a gente tem feito a cobertura consistentemente a respeito do assunto. A China reivindica esse corpo d'água quase que inteiramente para si, entretanto as fronteiras não são tão claras. Em 2015, um tribunal independente em Haia julgou que as Filipinas tinham direito a uma zona econômica exclusiva que a China disputa. Agora, ontem, 13 de agosto, houve esse envio, agora de 2 destroyers americanos, então, também para a região. A China disse que expulsou ontem um dos navios que disputava ali a região, acusando ele de violar suas águas. A Marinha dos Estados Unidos disse que exercia direito de navegação. Afinal de contas, a China reivindica o corpo d'água, mas, por direito internacional, são águas internacionais. E o Recife de Scarborough, que a gente está discutindo, é estratégico também. Em várias regiões onde há recifes de corais e regiões mais rasas do Mar do Sul da China, a China, o Partido Comunista Chinês, o regime chinês, tem estabelecido ilhas artificiais e depois militarizado essas ilhas para fins, então, militares na região. Claro, militarizado para fins militares fica até um pleonasmo. Como a gente falava, um corpo d'água disputado, um foco de tensão internacional, não é de hoje, e isso vem depois de uma colisão entre 2 navios chineses que perseguiam um barco filipino por ali. Teve crítica de Japão, Austrália, União Europeia e Estados Unidos no episódio anterior, agora então 2 destroyers por ali também. Falando em tensão internacional, o presidente dos Estados Unidos e o líder russo Donald Trump e Vladimir Putin vão se reunir amanhã no Alasca, coisa que tem ocupado as manchetes na semana toda. Para a gente que cobre internacional, tá aí ouvindo disso desde segunda-feira. Vai se discutir a possibilidade de um fim na guerra, mas a coisa é nebulosa. Trump disse que essa primeira reunião seria para sentir qual é a situação e que é possível que uma segunda reunião seja agendada em breve. Ele tem falado disso consistentemente e hoje, numa coletiva que você acompanhou com tradução simultânea, com cobertura especial mais cedo aqui no Epoch Times, essa também foi a retórica do presidente americano. Também vai ser discutido o enorme potencial não explorado das relações econômicas entre Rússia e Estados Unidos. Segundo o Kremlin, o encontro começa às 4h30 horário de Brasília amanhã. Vai ser uma reunião privada, não vai ser aberto. Depois vai ter um almoço de trabalho e então uma coletiva conjunta, você vai conferir por aqui, com tradução simultânea. Vai ser a primeira cúpula entre os 2 países desde 2021. O assessor russo Yuri Ushakov disse que, além da Ucrânia, temas de segurança e cooperação devem estar na pauta. A delegação russa vai incluir, além de Putin, ministros-chave e o enviado especial para investimentos. Trump advertiu que vai ter consequências sérias caso Putin não aceite eventualmente um acordo de paz com a Ucrânia. Não especificou quais seriam as medidas, mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, deixou aberta a possibilidade de sanções sobre a Rússia. E bem, a Rússia já é o país mais sancionado do mundo, são mais de 24 mil restrições, 6 para 7 mil das quais vêm dos Estados Unidos. A ideia de Trump, então, é que haja essa cúpula e depois mais uma ainda, dessa vez envolvendo Zelensky.
Ainda falando de Rússia, tem o seguinte: a Rússia impôs restrições a chamadas de voz no Telegram e no WhatsApp, alegando que as empresas não atendem pedidos para ajudar em investigações sobre fraude e terrorismo. O bloqueio, que começou 11 de agosto, segunda-feira, afeta apenas as ligações, mas mantém o restante das funções dos aplicativos funcionando. O governo exige que as empresas abram sedes no país, sigam integralmente as leis russas e colaborem com a agência reguladora russa. Claro, com o caso das sanções, isso também tem uma complicação adicional. As restrições seriam suspensas caso as plataformas cumprissem essas exigências. O WhatsApp acusava o Kremlin, acusava Moscou, a Rússia, de tentar impedir que milhões de russos tivessem acesso à comunicação segura. E se a gente fala sobre a tensão no leste da Europa, a gente volta a acompanhar também a tensão no Oriente Médio. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, que tradicionalmente é um dos membros mais radicais quanto à retórica da guerra do gabinete de Netanyahu, aprovou a construção de mais 3.400 casas para colonos na região conhecida como E1, entre Jerusalém Oriental e o assentamento de Male Adumim, na Cisjordânia, também conhecida como Judéia e Samária. O projeto estava suspenso desde 2012 devido à pressão internacional. Críticos afirmam que a iniciativa pode dividir a Cisjordânia futuramente. Claro, a Cisjordânia, ou Judéia e Samária, é uma região onde há, desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, uma disputa ferrenha pelo território. Com concessões dadas parcialmente, Israel detém certas regiões e há acusações de que estejam expandindo as partes do território que controlam através de colonos. É também um assunto divisivo aí quando a gente fala da região do Oriente Médio.